pressão parcial do monóxido de carbono é o dobro da pressão parcial do metano? Bom, vamos lá. O que é essa tal de pressão parcial? Então, se a gente fosse considerar, novamente, a pressão, o volume e o número de mols de todo mundo aqui, pensando essa mistura como uma coisa só, a gente teria um P grandão de pressão total vezes um volume grandão de volume total igual a um N, o N representando o número de mols total, vezes o R vezes o T. Então isso aqui refere-se à mistura. Como eu disse, como a pressão total é a soma das pressões, Bzão. Como o volume total é a soma dos volumes, Vzão. Como o número total é a soma dos números de mols, só N. Então tudo aqui se refere à mistura ela se comportando como se fosse uma coisa única. Mas ele está falando a respeito do monóxido de carbono. Agora vamos pensar no monóxido de carbono. Se fosse a respeito do monóxido, vamos chamar o monóxido de carbono, que é esse cara aqui, vamos chamar ele de... vamos chamar de C. Fica mais coerente. Vamos chamar ele de substância C para facilitar. Agora, em relação ao monóxido de carbono, a coisa muda um pouco, que a gente teria uma pressão que o monóxido de carbono está exercendo, um volume que o monóxido de carbono está exercendo, um número de mols que o monóxido de carbono está exercendo. O R é uma constante universal, para todo o gás vale a mesma coisa. E aqui ele não falou, mas a gente vai considerar que a temperatura é a mesma para todo mundo, porque está todo mundo no mesmo recipiente. Então a temperatura para um ou para outra vai ser sempre igual, não vai ter alteração. A temperatura continua sendo tudo igual, não muda. Só que a gente tem o seguinte, o volume do C é igual ao volume do todo. Por quê? A hora que eu coloco o gás dentro de um determinado recipiente, ele ocupa o volume todo desse recipiente. Ele não pega um pedacinho do recipiente e fala, esse pedacinho é meu. Ele ocupa o volume todo. Então o volume do C, na verdade, é o volume normal mesmo. Então vamos tirar esse Czinho aqui. Ele é apenas V. Então o que ele pede para eu comparar? Ele pede para eu comparar as características do C em relação à mistura. Quando ele pede para fazer essa comparação, ele quer perguntar para mim, na verdade, o seguinte: quantas vezes mais ou menos é a influência desse C em relação ao todo? É isso que ele quer que eu faça. Ele quer que eu gere uma razão. Para gerar uma razão, eu vou dividir um pelo outro. Então, vou dividir o C pelo todo. Então, a pressão C vezes o volume igual ao número de mol C, o R e o T, dividido pela pressão vezes o volume igual a o número de mols, o R e o T. Então, o que a gente tem? O R e o T é a mesma coisa para os dois. O volume é a mesma coisa para os dois. Então, a gente tem que a pressão C, que o C está exercendo, sobre a pressão total, vamos colocar assim para facilitar, é igual ao número de mols do C sobre o número de mols do todo. Vamos colocar assim para facilitar a nossa análise. Essa divisãozinha aqui tem um nome. Essa divisãozinha aqui os químicos deram o nome de fração molar. E isso aqui a galera representa por X, para poder não confundir com o resto do número de mols. E a gente está falando quem em relação a quem? A gente está falando do C em relação à mistura. Então a gente vai representar isso aqui por XC, ou seja, é a fração molar em relação ao componente C. Então a fração molar é quanto que o número de mols de um determinado cara influencia o número de mols total. Então a gente pode arrumar a casa aqui da seguinte forma: a pressão C sobre a pressão total
é igual a quem? Ao XC. Passando a pressão total para lá, a pressão que o C exerce é a pressão total vezes o XC. E é isso aqui que nós estamos interessados. A pressão que o C está exercendo dentro dessa mistura que eu estou gerando tem um nome. Isso daqui é chamada de pressão parcial. Aqui eu fiz em relação ao C, mas funciona para todos os demais. Se eu quisesse em relação ao A, em relação ao B, em relação ao C, ao D, ao E, ao F, não mudaria a fórmula, só mudaria de quem eu estou falando. Então a gente tem que a pressão de um cidadão N é igual à pressão total que a mistura está exercendo, vezes a fração molar desse cidadão. Então, quando o exercício fala aqui, ó, a pressão parcial do fulano em relação à pressão parcial do ciclano, ele quer exatamente isso que a gente acabou de comentar. É basicamente isso que ele quer.